Você já se perguntou quem vem te buscar quando chega a hora da morte? Não estou falando de quem te leva ao hospital, nem de quem carrega o caixão, mas daquele que atravessa o invisível, vindo do mundo espiritual, para conduzir a sua alma. Alguns o chamam de anjo da morte, outros acreditam que é um espírito de luz. Mas o que poucos sabem é que há registros, visões e relatos antigos que falam de uma entidade enviada por Deus. Um mensageiro sombrio, silencioso, que aparece no exato momento do último suspiro e espera, sem pressa, pela decisão final, se a alma será acolhida ou arrastada. Esse vídeo não é sobre medo, é sobre verdade. Uma verdade espiritual que muitos ignoram, até que seja tarde demais. Se você já perdeu alguém, ou se carrega aquela dúvida silenciosa sobre o que acontece na hora da morte, permaneça aqui. Você está prestes a conhecer uma das figuras mais enigmáticas do mundo invisível. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que poucos têm coragem de contar. No quarto silencioso, enquanto os olhos do corpo se fecham, algo começa a despertar. A alma, por séculos adormecida dentro de um invólucro de carne, sente o primeiro eco de liberdade. Não há dor, não há som. Apenas um vazio suspenso, como o momento exato entre um relâmpago e o trovão. É aí que tudo começa. Muitos descrevem essa passagem como um sono leve, seguido de um chamado, como se uma presença, invisível aos olhos dos vivos, estivesse ali, observando, esperando, acompanhando. Essa presença não invade, não fala, ela simplesmente é. E sua simples existência muda o ar ao redor. Um silêncio denso, espiritual, toma conta do ambiente. Aqueles que voltaram de experiências de quase morte relatam uma sensação inconfundível. Algo estava lá. Algo que não se pode nomear com facilidade. Uma figura, uma sombra, um olhar sem olhos. Em alguns casos a temperatura muda, em outros o tempo parece desacelerar. Mas todos concordam, não estavam sozinhos. É nesse exato instante, o da separação entre o corpo e o espírito, que o mundo invisível se abre e algo ou alguém entra, não como quem invade, mas como quem sempre esteve presente, aguardando o momento exato. A alma, confusa, ainda tenta entender o que está acontecendo, mas o corpo já não responde. E o tempo, como conhecíamos, já não existe. Esse é o limiar, uma ponte silenciosa entre o que fomos e o que passaremos a ser. E ali, no meio dessa travessia, a tradição cristã revela uma figura que poucos ousam mencionar: o anjo da morte. Não como um ceifador cruel, mas como um mensageiro do Altíssimo, enviado não para matar, mas para conduzir. Na Bíblia, no misticismo e nas visões dos santos, o momento da morte nunca é apenas biológico, é espiritual. E aquele que se aproxima da alma no instante final carrega uma missão profunda: testemunhar a última decisão, conduzir o destino, selar a travessia. O primeiro passo para o além não é dado sozinho. E se, ao nosso lado, no instante do último suspiro, houvesse uma presença invisível com olhos eternos? E se o que chamamos de fim fosse apenas o momento exato em que o céu se curva para tocar a terra? Na noite da primeira Páscoa, enquanto o povo hebreu se preparava para partir do Egito, um silêncio estranho pairou sobre as casas. Os umbrais marcados com sangue de cordeiro tremiam diante de uma presença que ninguém via, mas todos sentiam. O livro do Êxodo narra que um anjo passou por aquelas ruas, ferindo os primogênitos dos egípcios, mas poupando os que estavam sob o sinal da aliança. Ele não tinha nome, mas sua ação foi definitiva. O povo conheceu ali o anjo da morte. Não se trata de um personagem mitológico nem de uma invenção popular. A escritura é clara.
Existem momentos em que Deus envia mensageiros para executar sua justiça ou conduzir sua misericórdia. Em 2 Samuel, quando Davi peca ao contar o povo, é um anjo quem traz a praga. Em Apocalipse, 7 anjos tocam trombetas e a morte desce como fumaça sobre a terra. São imagens fortes, mas profundamente simbólicas. Importa entender que o chamado anjo da morte não é necessariamente um ser separado dos demais anjos. A tradição cristã, especialmente na patrística e nos escritos místicos, reconhece que os mesmos anjos que protegem podem ser enviados também para acolher. Não por crueldade, mas porque a morte também faz parte da providência divina. Ao contrário do que se pensa, ele não é um demônio. Anjos caídos não recebem missões de Deus. O anjo da morte, quando age por ordem do Altíssimo. Ele não é tentador, ele não persegue, ele espera o tempo certo e se aproxima quando o livro da vida de alguém é fechado. É um servo da justiça divina, mas também um mistério da misericórdia. Em algumas visões cristãs, como nas experiências de Santa Faustina ou nas meditações de Santo Afonso, esse anjo se aproxima com solenidade. Não arranca a alma, ele a observa e aguarda. Sua presença é silenciosa, mas intensa, como uma sentinela entre dois mundos, aguardando o destino que a própria alma escolheu em vida. Nos escritos apócrifos e nas tradições judaicas antigas, ele recebe nomes, formas, títulos. Mas na fé cristã, o importante não é saber seu nome, e sim reconhecer seu papel. Ele não é um vilão, é um limiar, uma fronteira entre o tempo e a eternidade, entre o agora e o para sempre. Talvez ele já tenha estado perto de você. Talvez esteja sempre mais próximo do que imaginamos. Há momentos em que o ar muda, sem explicação. Pessoas ao redor de um leito dizem sentir um frio súbito, um arrepio na espinha, uma paz estranha ou uma presença silenciosa. E então, segundos depois, alguém parte. Não é coincidência, não é sugestão. É como se algo invisível tivesse entrado para buscar o que já não pertencia a este mundo. Relatos assim atravessam culturas, épocas e religiões. Há quem diga ter visto uma sombra junto à cama. Outros falam de uma luz que se movia no teto, como se esperasse. Enfermeiros em hospitais contam de quartos onde o ar parecia mais denso nos minutos finais. Cães e gatos que deitam ao lado da cama e, de repente, se levantam e encaram o vazio com olhos fixos. Algo ou alguém estava ali. Em experiências de quase morte, é comum o relato de uma figura que observava. Não falava, mas olhava. Não tocava, mas sua presença era avassaladora. Alguns descrevem essa figura como uma pessoa encapuzada, outros como um ser de luz imóvel ao fundo do quarto. Raramente ela se move, mas quando o faz, é para conduzir. Há registros de pessoas que, momentos antes de morrer, conversaram com alguém que ninguém mais via. Ele disse que eu ia ficar bem, sussurrou uma idosa, segundos antes de seu último suspiro. Crianças doentes acenam para o vazio, sorrindo. E moribundos abrem os olhos, como se vissem um amigo antigo chegar, mesmo estando completamente sós. Não se trata de alucinação. Há testemunhas que sentem a mesma presença. Cuidadores que, sem saber explicar porquê, começam a rezar. Parentes que entram no quarto e dizem sentir que não estão sozinhos ali. Esses são os sinais discretos de um mundo espiritual que não grita, sussurra. A figura do anjo da morte nesses relatos não aparece como um monstro. Ao contrário, é silenciosa, discreta, solene. Sua presença causa reverência, não medo, como quem assiste à entrada de alguém muito importante. Ele não interrompe, apenas espera. Não invade, contempla, como se a alma precisasse reconhecer que chegou sua hora.
Talvez o mais perturbador desses relatos não seja o que foi visto, mas o que foi sentido. Porque mesmo os que nada viram, sabiam. Sabiam que alguém havia chegado. E quando ele parte, leva junto uma alma. Como um barqueiro que não precisa falar, só conduzir. Poucos compreendem a verdadeira função do anjo da morte. Muitos o imaginam como um executor, uma força que tira vidas à força. Mas os santos e místicos da Igreja e até os grandes teólogos nos revelam outra imagem. Ele não mata, ele conduz. Seu papel não é o de ceifar como um carrasco, mas de testemunhar e acompanhar a alma no instante mais delicado da existência. Quando a alma começa a se desprender do corpo, uma espécie de luz interior começa a brilhar. Não é visível a olho nu, mas no mundo espiritual ela se acende como uma vela na escuridão. E é essa luz, ou sua ausência, que determina o caminho da alma. O anjo da morte, neste momento, não impõe um destino. Apenas observa a direção natural da alma. Algumas são atraídas por uma presença luminosa. Outras parecem ser puxadas por correntes invisíveis para lugares sombrios. Mas todas, sem exceção, são acompanhadas. Como se Deus, em sua justiça e misericórdia, nunca deixasse uma alma partir sozinha. E o anjo ali presente age como um guardião do limiar, um observador sagrado entre a liberdade e o juízo. É por isso que o anjo da morte não age por vontade própria. Ele obedece, ele serve, ele testemunha aquilo que a alma construiu ao longo da vida, e não o que ela deseja no último instante. Suas asas não são de fúria, mas de transição. Ele não força a travessia, ele abre o caminho. Há relatos espirituais que dizem que, no momento da morte, a alma escuta um chamado. E é nesse chamado que o anjo se revela. Não como figura assustadora, mas como alguém que aponta um portal. Algumas almas seguem de imediato, outras hesitam. Algumas choram, outras sorriem, mas todas compreendem que algo sagrado está acontecendo. Em certos casos, o anjo da morte parece assumir um semblante familiar, como se facilitasse o desprendimento. Ele pode aparecer como um rosto conhecido, uma presença maternal, um pai que já partiu. Isso não é engano, é compaixão. O céu, muitas vezes, se adapta à linguagem da alma para que a transição seja compreensível e não aterradora. A função do anjo da morte é esta: proteger o instante da travessia, guardar o mistério do juízo, assegurar que aquela alma seja recebida com a verdade que ela própria construiu. Nem antes, nem depois. No exato momento em que o invisível se torna eterno, há um instante sagrado, milésimos de eternidade, em que a alma percebe o que está acontecendo. Ela já não pertence ao mundo dos vivos, mas ainda carrega memórias, sentimentos, intenções. E então vê, não com os olhos do corpo, mas com a consciência desperta. É nesse momento que o livre-arbítrio ressurge com mais força do que nunca. O que você construiu em vida, agora o chama ou o repele. A presença do anjo da morte não anula a liberdade. Ao contrário, ele está ali justamente porque a alma precisa decidir o que deseja seguir. Ou melhor, reconhecer o que sempre escolheu. Não há palavras, não há julgamento externo. Há um reconhecimento silencioso. A alma sabe para onde deve ir. E aqui está um dos maiores mistérios. Há almas que partem em paz, suaves como uma folha levada pelo vento. Elas não resistem, não temem. Olham para o anjo e compreendem. Não com tristeza, mas com reverência. Outras, porém, lutam, tentam voltar. Agarram-se a lembranças, a pessoas, ao próprio corpo. Elas não querem ir, porque não estavam preparadas para partir. Essa diferença não é fruto do acaso. É reflexo de uma vida inteira. O modo como vivemos molda o modo como morremos. E a morte, na visão cristã, não é uma interrupção,
É um encontro com a verdade. A alma que cultivou luz será atraída por ela. A que carregou sombras, talvez tente fugir, mas não há fuga possível diante da verdade espiritual. O anjo da morte não interfere nessa escolha, ele apenas testemunha. Alguns o veem com serenidade, como um velho amigo que veio guiar. Outros o percebem como um estranho, um intruso. Mas o que ele é, depende do que a alma carrega dentro de si. Não é o anjo que muda, é a percepção da alma que revela o seu estado. Quantas pessoas vivem como se nunca fossem morrer? Como se a eternidade fosse um mito distante. Mas chega um dia, sempre chega, em que o tempo se curva e o invisível se apresenta. E ali, no último olhar, a alma se encontra consigo mesma e com Deus. E você, já pensou no que verá quando a hora chegar? Nem toda morte é solitária. Há momentos em que o quarto silencioso se transforma num santuário invisível. Porque o anjo da morte não vem sempre sozinho. Em algumas passagens espirituais, ele chega acompanhado. Presenças se revelam, silhuetas que não se veem com os olhos da carne, mas que se fazem sentir como uma brisa antiga sobre a alma. Há relatos de moribundos que sussurram nomes de parentes já falecidos. Ela está aqui, minha mãe veio me buscar. Outros dizem ter visto luzes ao redor da cama, anjos, santos. Crianças falam com figuras que não estão presentes fisicamente. O mundo invisível se aproxima para acolher, proteger e, às vezes, batalhar. Sim, há batalhas. Nem toda alma parte em paz. Algumas enfrentam conflitos espirituais intensos no instante final. É quando o anjo da morte precisa dividir o espaço com outras presenças, de luz e de trevas. É quando a luta por uma alma se acende como fogo no mundo invisível. Mas não se ouvem gritos. É uma batalha de intenções, de apegos, de memórias e de oração. Em algumas visões místicas, anjos de luz se postam ao redor do leito, enquanto sombras espreitam do outro lado. Quando uma alma está dividida, quando o coração ainda está ferido ou distante de Deus, o campo espiritual se torna tenso. É por isso que os últimos momentos são sagrados. Cada oração, cada gesto de amor, cada presença fiel ao lado do moribundo pode mudar tudo. E há algo ainda mais profundo. Em muitas mortes santas, os próprios santos aparecem. Santa Teresinha, São José, patrono da boa morte, a Virgem Maria. Não é superstição, é promessa. São manifestações reais do céu que se inclina para conduzir os seus, porque o amor de Deus não abandona, especialmente na hora da travessia, quando há fé, há luz. E quando há luz, há caminho. Mesmo a alma mais ferida pode encontrar redenção se naquele instante final abrir-se à verdade. Porque o anjo da morte pode vir acompanhado, e o céu inteiro pode se mover para salvar uma alma que deseja ser salva. Se isso já te fez refletir, comente abaixo. Quero estar em paz na minha hora. Essa frase pode ser sua oração, seu início, seu retorno ao essencial. A maior tragédia não é morrer sem estar preparado. Vivemos como se a morte fosse uma exceção, um acaso, algo que só acontece com os outros. Mas ela é a única certeza e, paradoxalmente, é o que mais evitamos contemplar. O medo da morte paralisa, porque, no fundo, revela que não estamos em paz com a vida que levamos. Mas o medo só domina onde a fé está ausente. A morte não deveria ser um susto, mas uma chegada. E para quem vive no Senhor, ela não é o fim, é o abraço que encerra o exílio. Os santos não ignoravam a morte. Eles a chamavam de irmã, como São Francisco, porque sabiam que só teme a morte quem não aprendeu a viver. Viver como quem sabe que vai morrer não é ser sombrio, é ser desperto, é olhar para o dia de hoje e perguntar:
Se hoje fosse minha última manhã, eu estaria pronto, estaria reconciliado com Deus, com os meus, com minha consciência, estaria leve ou fugindo de algo. A preparação espiritual não começa no leito de morte, começa aqui, agora, na decisão de perdoar, de rezar, de deixar de lado o que pesa e buscar o que liberta. Porque morrer bem exige ter vivido com verdade, com propósito, com a alma alinhada à eternidade. A vida espiritual não nos é dada para escapar da dor, mas para nos fortalecer diante da morte. A oração diária, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, tudo isso é mais do que prática religiosa. É alimento para a alma. É luz guardada para a hora escura. Porque quando o anjo da morte se aproximar, não haverá tempo de improvisar santidade. E se, em vez de temer a morte, você a contemplasse com fé? E se, ao invés de fugir da verdade, você a acolhesse com esperança? O que mudaria em seu modo de viver? Se você soubesse que hoje pode ser seu último suspiro? Porque no fim, não é a morte que assusta, é o vazio de uma vida sem sentido. E quem vive com Deus, mesmo que morra, nunca morrerá. Ao longo dos séculos, homens e mulheres que tocaram o céu com a alma deixaram registros de um mistério que a razão não alcança. A hora da morte não é silenciosa no mundo espiritual. Os santos sabiam disso, e muitos viram o que ninguém vê. Santa Faustina Kowalska, em seus diários, narrou a visão de almas no momento do juízo. Algumas iam direto ao encontro de Deus, outras mergulhavam no purgatório como quem entra num rio purificador. Em muitos casos, ela descrevia anjos à cabeceira de quem morria e também sombras que rondavam as almas desprevenidas. Para ela, a oração no leito de morte tinha poder de romper essas trevas. Santo Afonso de Ligório escreveu que o demônio, sabendo que aquele é seu último momento de tentar uma alma, reúne todas as forças para desviar quem está partindo. Mas Deus, por justiça e misericórdia, envia um anjo para equilibrar essa balança. O anjo da morte nessa visão é uma sentinela do juízo, não um ceifador, mas um sinal da hora derradeira. São João Bosco, em suas visões noturnas, falava de jovens sendo conduzidos por seres de luz ao morrer. Mas também descreveu almas que, no último momento, enfrentavam conflitos invisíveis por causa de pecados não confessados. Nessas horas, dizia ele, os que rezam pelos mortos são como tochas na escuridão. Em muitas biografias de santos, lê-se que, antes de sua morte, uma presença os envolvia em paz. Santa Teresa d'Ávila viu seu anjo da guarda na hora final. São José, patrono da boa morte, segundo a tradição, morreu assistido por Jesus e Maria. Uma imagem que a Igreja conserva como promessa para os que vivem em santidade. E há ainda aqueles santos anônimos, mães, idosos, monges escondidos, que partiram com um sorriso, como quem vê algo invisível. Quem estava ao lado dizia, ela olhou para cima e sorriu. Quem partiu viu o que os vivos não podem ver. Esses testemunhos nos lembram. A hora da morte não é abandono, é encontro. E os santos que cruzaram essa porta com serenidade nos ensinam que viver em Deus é o único preparo verdadeiro. E você, se tivesse que partir esta noite, a quem veria ao seu lado? Você já imaginou como seria o seu último olhar? Não o dos olhos físicos, mas o da alma. Aquele instante em que o tempo se curva, o corpo se cala e o invisível se revela. E se o anjo da morte vier hoje, agora, sem aviso, sem escolha, o que ele encontraria em você? Vivemos como se a eternidade fosse algo distante, mas o mundo espiritual não está longe. Ele pulsa ao redor, silencioso, aguardando o momento exato. E o anjo observa, não julga, não apressa, mas ele sabe o dia, sabe a hora, e quando ela chega, não há negociações,
nem adiamentos, só revelação. Alguns partem enquanto dormem, outros entre máquinas e tubos, outros ainda morrem olhando nos olhos de quem amam. Mas todos, sem exceção, enfrentam um último instante em que tudo é visto, tudo é pesado, tudo é sentido. E nesse instante, não importa quanto dinheiro você tem, nem quantos seguidores acumulou. O que pesa é o que você semeou na alma. E se você soubesse que só tem mais um dia, ou mais uma hora, como viveria? Ligaria para alguém? Perdoaria? Corrigiria aquele erro que te persegue há anos? Ou apenas se sentaria em silêncio, com os olhos fechados, e deixaria o coração falar com Deus pela primeira vez em muito tempo? A finitude não é desespero, é oportunidade. Quando sabemos que tudo pode terminar, passamos a viver com mais verdade. O problema é que quase ninguém sabe, mas a alma sabe. Por isso alguns pressentem, por isso há despedidas silenciosas dias antes, olhares que duram mais, palavras que finalmente são ditas. O Espírito reconhece quando o anjo se aproxima. E se hoje for o seu dia, você está em paz ou ainda carrega correntes invisíveis? Está preparado para ver tudo o que fez, tudo o que causou, tudo o que deixou de viver? Está pronto para olhar nos olhos do anjo e não desviar o rosto? Viver como quem pode morrer hoje é viver bem. É não adiar conversões, reconciliações, escolhas eternas. É entender que cada gesto, cada palavra, cada oração forma o caminho que a alma seguirá. Porque quando o anjo vier, e ele virá, será tarde para fazer, mas nunca tarde para ser. E tudo o que a alma for, será revelado. A alma não termina quando o corpo se apaga. Ela transita, ela se desloca, como quem acorda de um longo sonho. A morte, na verdade, não é um ponto final, é uma porta. E do outro lado, não há um vazio. Há uma presença, um silêncio cheio de sentido, um olhar que tudo conhece e tudo revela. O anjo da morte, nesta visão, não é castigo, é ponte. Ele é como aquele que anuncia o fim da peregrinação e o início da verdadeira morada. Sua presença é a confirmação de que algo infinitamente maior começou. O que parecia um fim é o início de uma eternidade que sempre nos aguardou. E essa eternidade começa com um olhar que não é deste mundo. A tradição cristã nunca teve medo da morte. Pelo contrário, os mártires a abraçavam como encontro com o esposo. Os monges do deserto a chamavam de visita esperada. Os santos a preparavam como quem prepara o coração para o casamento eterno, porque a morte não é ausência, é plenitude. Sim, há juízo. Sim, há revelação. Mas acima de tudo, há um chamado de amor. A alma que se aproxima de Deus com arrependimento sincero, com humildade e entrega, será recebida. E mesmo as almas feridas, confusas ou temerosas, encontrarão em Deus não apenas justiça, mas uma misericórdia que cura, que lava, que abraça. Como diz o Salmo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Imagine o último suspiro, seguido de um silêncio profundo, e então um calor suave, uma luz que não fere, mas que acolhe, um nome sussurrado dentro da alma, e o anjo da morte, ali, não como um estranho, mas como quem aponta para o alto e diz: é hora. O que parecia fim é apenas o retorno. A alma volta à origem, volta para aquele que a formou em silêncio, no ventre da mãe. E tudo o que parecia perdido, tempo, dor, amor, encontra sentido, porque agora tudo se vê com olhos que nunca tínhamos usado antes. E diante desse mistério, o coração se cala, não por medo, mas por reverência, porque enfim, a alma vê, e quem vê nunca mais é o mesmo. A morte não começa no fim, ela começa no modo como vivemos o agora. Cada escolha é uma pedra no caminho eterno.
cada gesto de amor, uma luz no escuro, e cada indiferença, uma sombra projetada na alma. Por isso, quem contempla o anjo da morte com sabedoria não teme, transforma sua vida em preparação. Viver à luz da eternidade não é viver com medo, é viver com peso de glória. É acordar sabendo que cada palavra que dizemos pode ecoar no céu, que cada oração que fazemos pode tocar a eternidade, que cada perdão oferecido pode se tornar uma chave espiritual para abrir portas quando o corpo já não puder mais se mover. Os santos não eram pessoas obcecadas pela morte. Eles eram apaixonados pela vida, mas pela vida que não termina. Eles viviam no tempo com o coração ancorado no eterno. Plantavam sementes invisíveis com gestos pequenos, mas carregados de céu. Sabiam que tudo o que não é feito por amor se perde. O anjo da morte é, então, um lembrete silencioso. A alma é eterna, mas as decisões são temporais, e cada uma conta. Não saberemos o dia, nem a hora, mas saberemos, se formos atentos, os sinais. Um cansaço novo, um reencontro inesperado, uma saudade estranha, a alma pressente, e se estiver em paz, não resistirá. Viver bem é viver com o coração leve, sem dívidas de alma, sem amarras de orgulho, é pedir perdão antes que o tempo acabe, é amar sem medida, é rezar mesmo sem sentir, porque o céu não espera performance, ele acolhe sinceridade. Talvez o último olhar da sua vida ainda esteja distante, talvez seja amanhã, mas de uma coisa podemos ter certeza: quando ele vier, ele revelará o que agora escolhemos cultivar. Não há como improvisar a eternidade. Por isso, viver bem é preparar-se sem obsessão, mas com consciência. E o segredo está aqui. Quem vive com os olhos no céu nunca teme o dia em que o céu se abrir. Algumas perguntas não precisam de resposta, precisam de silêncio, de contemplação, de reverência diante do que é maior que nós. O anjo da morte existe? Sim, mas ele é mais do que um ser. Ele é um sinal, um espelho, uma fronteira que nos lembra que estamos a caminho e que o destino é eterno. A morte, no fundo, não é o contrário da vida, é o contrário da separação, porque quem vive unido a Deus, mesmo quando morre, continua vivo. A alma não se apaga, ela se oferece e é recebida. E aquele que se apresenta com mãos vazias, mas com coração sincero, descobrirá que a misericórdia é mais forte que a morte. O anjo da morte, como revelado pela fé, pela Escritura e pela experiência dos santos, é uma figura que não assusta. Ele revela. Ele aparece quando tudo mais se cala. E quando ele surge, não nos tira nada. Apenas nos mostra o que carregamos. Por isso, viva com verdade, ame com intensidade, reze com profundidade. E quando chegar a hora, e ela chegará, você não terá medo, porque já terá atravessado a maior das fronteiras, a de um coração reconciliado com o céu. Agora, se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja mais perto da hora final do que imagina. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado se deseja continuar caminhando por verdades que o mundo ignora, mas que a alma reconhece no silêncio. E comente abaixo: vem me buscar em paz, Senhor. Se essa mensagem falou com o seu coração, porque a alma que se entrega não teme a travessia.